Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta mesa que chama A Clínica Vincular e Suas Bordas, o trabalho com grupos. Meu nome é Abigail, eu sou psiquiatra, eu sou membro afiliada ao Instituto de Psicanálise Durval Marcondes, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e vou apresentar os nossos palestrantes, começando pelo convidado, né? O Dr. Moisés Rodrigues da Silva Júnior, que é médico psicanalista, analista institucional, docente do curso de psicanálise do Instituto Ser Sapientia e diretor de projetos terapêuticos. Ele vai iniciar, né, com, enfim, o discurso dele e depois a continuação vai falar a nossa colega Cristina Parada Frank, que é membro filiado também da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, membro do Instituto Sede Sapientia e coordenou grupos e famílias e o núcleo de transmissão e investigação de projetos terapêuticos. Bom dia, começamos, Moisés? Sim, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, sabendo da importância desse encontro para a instituição, para a Sociedade de Psicanálise de São Paulo. E é um grande prazer poder estar com vocês apresentando o meu trabalho e o que eu tenho desenvolvido sobre o trabalho com grupos com pacientes graves. É um longo trabalho que eu tenho desenvolvido desde 1977, em diversos formatos, em várias instituições. A última instituição que tenho trabalhado, projetos terapêuticos, temos nos dedicado à utilização do dispositivo de grupos em múltiplas situações. Com pacientes psicóticos, trabalhamos numa clínica do Estado durante a ditadura civil-militar, durante anos. E, bem, o que eu escolhi para apresentar, para conversarmos, é um trabalho em que o título é um título de um conceito, uma formulação do René Caes, análise grupal transicional. É um trabalho todo ele pensado para o atendimento de pacientes psicóticos e pacientes graves. Um barco parece ser um objeto cujo fim é navegar, mas o seu fim não é navegar, mas chegar a um porto. Nós navegamos sem a ideia de um porto em que devêssemos nos refugiar. Reproduzimos assim a venturosa fórmula dos antigos navegadores. É preciso, viver não é preciso. Viver não é preciso, o que é necessário é criar. Livro do Desassossego, Fernando Pessoa. A experiência com a psicose e casos graves nos leva a pensar que a gravidade é sempre uma complexidade que eclode de múltiplas maneiras e em diferentes âmbitos. No corpo, no trabalho, nas relações afetivas, sociais, cobrando sempre abordagens múltiplas. Nessas situações, o silêncio analítico que colocaria o sujeito em confronto com os seus próprios enunciados aponta para o vazio ou confusão mental que não o remete a outra coisa senão a um nada, colocando a descoberto as impossibilidades de estabelecer relações, construir símbolos, vínculos causais entre os fatos, juntar cisões, tornando exigente a tarefa de enfrentamento à precariedade de elementos subjetivos para expressar a dor vivida. Sendo portador de uma experiência que não pode ser acessada pela palavra, o sujeito se apresenta ligado ao mundo através da experiência direta própria às formas primárias de relação com o ambiente, impondo-se então construir uma clínica em que o manejo passa a ser a forma primordial de intervenção. Essa passagem exige instrumentos teórico-clínicos
que permitam a abordagem do complexo campo das experiências pré-linguísticas, e, em especial, fenômenos como a percepção, a comunicação e a criatividade inconsciente. Christopher Bollas, desde o início dos anos 1990, propõe uma expansão do modelo freudiano de inconsciente, considerando a possibilidade de que a mente inconsciente se expande e é estruturada por matrizes criadas a partir de fragmentos de ideias, imagens e sentimentos interrelacionados que convergem e se cristalizam em um processo de contínua complexificação que ele denomina de genera psíquicos. Christopher Bollas usa nessa elaboração dois conceitos freudianos, principalmente: a apresentação de coisa, a apresentação de objeto, e os pontos nodais, que imantam necessariamente, imantam em torno de um impasse insatisfeito, desconhecido, e que exerce um poder de atração sobre materiais psíquicos. O genera também se comunica com a mente consciente, promovendo a busca de objetos externos que ofereçam a possibilidade de transformação e crescimento. O foco de interesse do tratamento passa a ser a experiência vivida atual, levando em conta uma subjetividade em movimento de permanente construção. Trabalhar com projetos liga-se, então, a essas criações dos genera e sua inapelável ligação com as forças do futuro, com a condição de ser e estar no presente, comprometido com um fim almejado. Sua potência advém da mobilização de elementos da vida cotidiana, da imaginação, da fantasia no limite da desrazão e do delírio. Nesse processo, nenhum fato ou escolha pode ser deixada de lado. Mesmo as escolhas mais banais, pela cuidadosa recuperação de qualquer traço de originalidade, uma centelha de pensamento, um fragmento evasivo de autoexperiência, levando-se em consideração o que o sujeito nos traz como elementos construtivos, marca de sua singularidade. Entendemos assim a interação entre sujeito e projeto como irredutível e indissociável. Tomando como ponto de partida a concepção winnicottiana de grupos, em especial a integração pessoal, René Caís cunhou a fórmula análise grupal transicional. Neste dispositivo, o grupo está pensado como uma estrutura de recepção, elaboração, de reparação do traumático e das rupturas sofridas pelo sujeito, com o fim de restaurar a capacidade de simbolização, continuidade psíquica e criatividade. É pela conexão afetiva e a oferta ativa de objetos como instrumentos de cuidado que se estabelece um apoio para o self como fenômeno processual e também apoio das funções psíquicas que se faz sobre o grupo e a instituição que o grupo mediatiza. A ideia de apoio inclui a mutualidade, é dizer, que aquele que apoia pode ser apoiado pelo outro. O narcisismo dos pais se apoia sobre o bebê e o bebê, por sua vez, apoia o seu narcisismo sobre os pais. A mutualidade se constitui como uma comunicação silenciosa e íntima, estabelecida entre mãe e bebê, que tem um caráter predominantemente corpóreo-sensorial de afetações, que o encontro com este outro determina. Winnicott nos fala de um tipo de comunicação que independe da linguagem, e na sua compreensão, a mãe estaria comunicando que é confiável. O bebê não ouve ou registra a comunicação, mas apenas os efeitos da confiabilidade. É a partir da desadaptação da mãe, que comete pequenos erros e os corrige, cuidando do seu bebê, nesse movimento de pequenas falhas e cuidados, que se funda a comunicação,
permitindo ao bebê desenvolver uma sensação de segurança e confiabilidade. Nas palavras de Winnicott, são as inúmeras falhas, seguidas pelo tipo de cuidados que as corrigem, que acabam por constituir a comunicação amorosa, assentada sobre o fato de haver ali um ser humano que se preocupa. Nessa infindável série de acertos e erros, se constitui uma sintonia de afeto. Seu desenvolvimento é gradual, transformando-se em um estado de intensa sensibilidade no decorrer do tempo. O primeiro mundo que habitamos tem como condição de existência a confiabilidade e a previsibilidade que constituem, no vocabulário winnicottiano, a cobertura. A mãe evita que alguma coisa inesperada surpreenda o bebê, interrompendo a sua continuidade de ser. A mãe é confiável quando, em meio às necessidades sempre variáveis do bebê, mantém regularidade constante e consistente de si mesma e do ambiente, sendo notável a capacidade de ingressar e sair desse estado tão especial de ser. Em grupos constituídos por pessoas relativamente não integradas, marcadas pela retirada súbita de apoio de uma imprevisível, torna-se imprescindível uma cobertura que lhes provisione para explorar a situação inicial e abrir espaço para a dependência e a regressão a estados não integrados. Só apoiados na cobertura proporcionada pelos terapeutas, que se constituem nesse momento na base do grupo, se inicia o processo de integração e a possibilidade de participar de seu primeiro grupo. O grupo é uma conquista do eu sou, e é uma conquista perigosa, sendo a proteção necessária nos estágios iniciais. Sem ela, o mundo externo, repudiado, volta-se contra o novo fenômeno e o ataca. Gradualmente, e a partir de alguma integração pessoal, e com o decorrer do tempo, aquele conjunto de pessoas transforma-se numa espécie de grupo. As técnicas de cobertura podem ser abrandadas e o recente grupo começa um processo de sustentação a partir das primeiras percepções do outro e o nascimento de interesses compartilhados. Força fundante do grupo e que promove integração no interior de cada indivíduo. Nesse momento, já temos o pulsar de vida conectando corações e corpos. Os genera psíquicos promovem a busca de objetos externos que ofereçam a possibilidade de transformação. O eixo condutor da atividade de grupo está assentados nas percepções das linhas que vão se traçando na composição de um squiggle comum e compartilhado. Inútil tentar apressar o sentido do processo de construção dos esboços. É o não sentido de Winnicott, vital em qualquer processo criativo, científico, artístico ou psicanalítico, exigindo a necessária espera tolerante frente ao não saber. Nesse estágio do processo de criação subjetiva grupal, o coordenador se entrega ao jogar sem exigir-se compreender o sentido do seu jogo ou o sentido do jogo grupal. Nós navegamos sem a ideia de um porto que devêssemos nos refugiar. Navegar é preciso. O desafio posto aos terapeutas, não só escutar com a orelha transferencial, mas também com a orelha do real. O transferencial não é objetivo nem subjetivo, mas ambas as coisas ao mesmo tempo. Trata-se de uma ilusão assentada sobre uma situação concreta que se confunde permanentemente com a fantasia, gerando as imagens que povoam a zona intermediária. É preciso esperar para que o gesto criador possa emergir, promovendo o acontecer do self. Este é uma ação que permite o aparecimento do fenômeno de ilusão, pelo qual um sentido é estabelecido, a realidade subjetiva. Se a cobertura grupal
é bastante boa, se produz no indivíduo uma ilusão. Existe uma realidade externa que corresponde à minha própria capacidade de criar. Nunca lhe perguntaremos, você criou isso ou isso lhe foi apresentado desde fora? Minha contribuição consiste em pedir que o paradoxo seja aceito, tolerado e respeitado, e que não se procure resolvê-lo. Sendo a ilusão grupal uma fase inevitável na constituição do grupo, espera-se que se atravesse a mesma, passando por momentos de desilusão que portam consigo uma progressiva aceitação da realidade, tarefa nunca acabada. A clínica é abundante em situações dos efeitos negativos da separação prematura entre eu e não eu, que alteram a espontaneidade do sujeito e o orientam compulsivamente a adaptar-se ao desejo do outro, que não é a mesma coisa que um genuíno desenvolvimento simbólico. Pode-se prever quão entristecedora e falsa é a situação quando o que ocorre é o contrário, disso favorecendo situações de impotência e de vazio. Winnicott, citando Hölderlin, deixem o homem imperturbado desde o berço. Não o expulsem do bulbo estreitamente unido do seu ser. Não o expulsem de sua casa protetora de sua infância, pois só assim ele se tornará homem. O homem é um Deus, assim que se torna homem. E sendo um Deus, ele é bonito. Todo o trabalho realizado é para que os participantes possam construir um refúgio contra a luta que se vive fora no mundo. É possível criar-se uma sensação de proteção e sentir-se bem, ou pelo menos mal, quando se está no grupo. E como contrapartida, os pacientes descrevem uma sensação de vazio, que para alguns se manifesta como uma raiva, quando por algum motivo não podem frequentar o grupo que se converteu numa zona de segurança, em que o indivíduo recupera a esperança e torna-se capaz de identificar-se com grupos cada vez mais amplos, sem perda da noção de self e com um ganho crescente de espontaneidade. Viver não é preciso. O que é necessário é criar. Obrigado. Muito obrigada, Moisés, pela bela apresentação. E então agora vamos ter mais um integrante aqui, né, para a gente começar a configurar o grupo, né? Cristina, é a tua vez. Bom dia para todos. Queria agradecer o convite da Abigail, da Silvana e de toda a comissão organizadora para participar desse simpósio tão interessante, como tem sido interessante até agora, a participação, todas as mesas e o que a gente tem conversado. Então, fico muito agradecida pela oportunidade. E logo que eu recebi o convite para esse simpósio, eu me lembrei do artigo de um colega, Paulo Jerônimo Carvalho, que apontava para como nas últimas 4 décadas a teorização sobre grupos havia ficado recusada nas instituições psicanalíticas mais formais. Os grupos continuaram sendo feitos em abundância nas instituições de saúde, de educação, da justiça e muitas outras, mas o estudo, a pesquisa e a formulação de sua metapsicologia ficaram reduzidos. Caes, um dos poucos psicanalistas que se manteve ativo nessa formulação, propõe que o grupo constituiu a matriz fecunda e traumática da invenção da psicanálise, da sua instituição e da sua transmissão, que a sua teoria e a sua prática carregam os traços das disputas apaixonadas, sabidamente violentas e traumáticas de sua fundação. Essas questões que não foram pensadas mantêm o grupo como matéria suspensa, rejeitada e mal conhecida, ganhando assim valor de sintoma, que alimenta a resistência epistemológica para transformá-lo em problema na e para a psicanálise. Seria como se a mutação descrita por Freud, desde o regime psíquico e cultural da horda até o grupo civilizado e criador de pensamento, devesse ser constantemente recolocada em trabalho. Foi um grande prazer encontrar nesse simpósio lugar para a discussão da teorização sobre os grupos
e das clínicas ampliadas. Parece que estamos conseguindo vencer a resistência institucional em um momento sociopolítico-econômico tão importante de ser pensado do ponto de vista do laço social e do campo socio-institucional. A polarização que vem acontecendo no tecido social tem provocado esgarçamentos e rupturas nas membranas institucionais, grupais, familiares e também na dos grupos internos do campo intrapsíquico. O aumento significativo de suicídios entre os jovens pode ser um exemplo disso. Estaria a cultura neoliberal em que estamos submersos contribuindo para essa polarização? Segundo Vladimir Safatli, estaríamos sob a égide de um capitalismo cínico, em que a recusa, mecanismo da perversão, estaria predominante no funcionamento social. Como se estabelecem os contratos narcísicos quando o campo social está cindido e tomado pelo ódio? Acredito que a conversa sobre o funcionamento dos grupos pode nos ajudar a elaborar esse sintoma de que fala Caes e também contribuir para a elaboração do mal-estar desse momento da cultura. Para aprofundar o pensamento sobre a intercomunicação entre as membranas social, institucional, grupal, familiar e individual, sobre o contrato narcísico e também sobre o funcionamento grupal, vou compartilhar com vocês um trabalho que escrevi sobre um microcosmo específico que buscará ilustrar e apresentar algumas teorias que recolhi em minha experiência com instituições e com grupos. O interesse pela loucura e pela potência do tratamento institucional, que era tão vívido nos anos 80, me levou a trabalhar em hospital psiquiátrico, ambulatório de saúde mental, centro de saúde, hospital-dia e, por último, na instituição Projetos Terapêuticos. Foi nessa instituição de base psicanalítica para tratamento de casos graves, onde trabalhei por 17 anos, que pude me dedicar à costura da experiência vivida com as teorias da psicanálise que trazem compreensão ao campo grupo institucional. O projeto terapêutico será o microcosmo de referência e as questões que serão trabalhadas são por que a recepção dos novos pacientes mobiliza tanta angústia e sensação de incapacidade na equipe. O que nos imobilizava na constituição de um setting contornado para receber os nossos rebentos? Por que é tão difícil para as famílias adoecidas fazerem um contrato de tratamento com a instituição? As fronteiras, como o nome do simpósio, né? Como é que faz para entrar, chegar no campo social? O nome desse trabalho, eu dei o nome de Os Começos, a redecepção e os contratos impossíveis. Os começos. A constituição de um setting institucional é trabalho contínuo. Organismo vivo, a instituição pulsa de acordo com a maturidade e constituição da equipe, com a sintomatologia do que trata, com o discurso do meio e com tantas outras variáveis. Durante os primeiros anos do projetos terapêuticos, a recepção dos pacientes ficava colocada num lugar fugidio. Quem os recebia era geralmente tomado por uma enorme exigência e um sentimento de incapacidade. Aos poucos encontramos no compartilhamento das dificuldades e das decepções uma saída. A constituição de um setting composto pelos mais velhos, com mais experiência, e nesse momento a instituição fazia discriminações mais claras das diferenças geracionais, desafogando o diretor clínico de um lugar total, atemporal. A experiência com casos graves nos alerta para o que reproduzimos na cena institucional dos sintomas daqueles que tratamos. A teoria de Bleher toma um sentido encarnado, tanto a ideia de que o setting é depositário das partes mais primitivas daqueles que tratamos, como a de que a instituição reproduz o sintoma do que trata. E nos fazia pensar que, ao evitar uma aproximação mais contornada com a recepção, que é um momento delicado e privilegiado, reproduzíamos algo do recusado nessas famílias que dificultava a contratação. Os começos. Em seu trabalho sobre o contrato narcísico, Pierre Olagnier propõe que, nos começos, o investimento da criança pelo grupo familiar antecipa o investimento do grupo pela criança. Eles são signatários de um contrato em que o grupo investe a criança como voz futura. O grupo solicita que a criança repita os enunciados de uma voz morta,
garantindo a permanência de um corpo que se autorregenera de maneira contínua. A criança, em contrapartida, pedirá que lhe assegurem o direito de ocupar um lugar independente do veredito parental. O discurso do meio oferece ao sujeito uma certeza sobre sua origem, que é necessária ao acesso de uma dimensão histórica, que por sua vez é essencial ao processo identificatório, que lhe trará a autonomia necessária para a vida. O investimento narcísico de parte do seu jogo identificatório da criança sobre esse grupo familiar lhe oferece uma recompensa. O tempo futuro, quando o sujeito não mais existir, lhe fará acreditar que uma nova voz virá dar vida ao seu próprio discurso. Para Piera, a função de padrinhos sociais será exercida pelo casal parental, que investe em um modelo futuro e um projeto identificatório que estaria diretamente vinculado a um eu capaz de assumir a experiência de castração, sem renunciar à esperança do vir a ser, que não pode faltar e deve ser valorizada pelo sujeito e pelo meio. Cena 1. Uma primeira cena. Paulo, até o nascimento, era para ser Paula. O quarto já estava pronto. Por sorte, eram cores neutras. Deu para aproveitar, dizia a mãe. Isso é compartilhado após 6 meses em processo de recepção. A comunicação é feita como se nada fosse. O afeto é a euforia. A família nos procura quando Paulo tinha 18 anos. Um autismo inicial se apresentava agora como uma psicose. Paulo era habitado por muitas vozes que o dividiam internamente e dificultavam a comunicação. Os muitos tiques o tornavam uma figura estranha e simpática. Naquele momento, Paulo se encaminhava para a programação institucional, para o grupo dos irmãos. Pouco tempo depois dessa comunicação da mãe, vivemos um desinvestimento abrupto da equipe à sua entrada. Isso acontece logo após um representante da figura paterna ter solicitado a entrada rápida nos grupos de uma moça que tinha mais recursos. A decepção. De quem? A cena institucional se arma e a terapeuta que faz a recepção vive o horror de ficar sozinha, colada em Paulo. No encontro infância-mãe, a mãe é porta-voz de um discurso que prediz e acalenta as manifestações da criança, e também representante de uma ordem exterior que enuncia suas leis. A mãe oferece um material psíquico que só é estruturante porque já remodulado por sua própria psique pela repressão. Para Piera, o desejo do pai investe a criança como sinal de que seu próprio pai não o castrou nem o odiou. Reconhecendo que ele morrerá não devido ao ódio do filho, nem como punição por ter odiado seu pai, mas porque encontra no filho um sucessor a quem deixará a sua função. Ele vê no filho aquele que confirma que a morte é consequência de uma lei universal, e não o preço que paga por seu próprio desejo de morte do pai. Assim, o contrato narcísico implica sua universalidade, já que todo sujeito seria consignatário deste, sempre considerando a variação da libido narcísica investida por cada sujeito e por cada casal na contratação. A ruptura do contrato pode ter consequências diretas sobre o destino psíquico da criança, podendo acontecer tanto por parte do casal, que recusa as cláusulas essenciais do contrato, como por parte do meio, que oferece ao casal um contrato já viciado, recusando-se a reconhecer o casal como seu autêntico representante. No primeiro caso, ocorreria uma recusa total da mãe ou do pai, ou de ambos, em engajar-se ao contrato, o que revelaria a grave falha psíquica destes, um núcleo psicótico mais ou menos compensado. Seriam famílias que, em seu fechamento, guardam seu louco em um microcosmo para preservar um equilíbrio instável, evitando o discurso dos outros, através do silêncio ao que se fala lá fora. No segundo caso, a ruptura de contrato seria a responsabilidade do meio, acontecimentos vividos pelo casal que podem atingir o corpo ou o discurso de criança, assim como a posição de excluído que a sociedade impõe ao casal ou à criança, que é chamado por Piera de realidade histórica. Seriam situações que poderiam levar à ruptura de contrato e à psicose.
Assim nos procuram esses grupos familiares, fechados em microcosmos rompidos de forma e intensidades diversas com o contrato que os inseriria no campo social. O rompimento com o projeto de futuro estaria diretamente ligado às interdições primordiais que não puderam ser metabolizadas na chegada dos novos membros. A passagem do indivíduo à série e da série à cultura, a comunidade dos irmãos, implica a constituição de um envoltório psíquico que intermedie a rivalidade fraterna e os sentimentos assassinos que uns têm pelos outros. Entretanto, esses grupos familiares apresentam-se em estados primitivos da psique, cujas fronteiras mal definidas criam zonas indistintas entre o si mesmo e os outros. Em Sobre o Narcisismo, uma introdução, Freud dirá que a Sua Majestade o bebê foi sonhado pelo casal e por todo o grupo familiar como portador da esperança de realizar seus desejos irrealizados. Seu psiquismo está inscrito na organização onírica inconsciente do casal e da família, o berço onírico, Paracaís. As falhas que ocorrem nesse espaço e com os processos que o sustentam criarão zonas de indistinção entre o eu e o outro. Para Micenar, a chegada do nascido provoca movimentos regressivos nos membros da família, conectando-os às partes infantis de sua própria história e aos mitos familiares. O que não pôde ser representado na psique materna será deslocado para a psique da criança. Ruffiot dirá que nas famílias com sintomatologia psicótica, o modo de existência predominante os liberta da corporeidade individual, negando as diferenças sexuais e geracionais. Caes dirá que as inscrições que deixaram traços na psique do pai ou da mãe, mas que não foram representadas e transformadas pela simbolização primária, não poderão reaparecer nos sonhos das crianças. Os começos. A impossibilidade de inscrição de um novo membro familiar no contrato narcísico está diretamente vinculada aos excessos que não puderam ser sonhados e simbolizados. Estes ficam congelados e são transmitidos naquela linhagem familiar através das gerações. A escolha de trabalhar com grupos em instituição parte da compreensão da instituição como campo intermediário, membrana plástica que facilitaria a passagem do privado ao campo social. Entendemos que os grupos carregam em si uma condição que favorece a experiência onírica. Para Anzier, os sujeitos humanos vão a grupos da mesma maneira que em seu sono entram a sonhar. A cena intrapsíquica onde o sonho orado se deslocaria para a cena do grupo onde é representado. O grupo como sonho seria um aparelho de transformação psíquica, desde que se constitua como um espaço psíquico grupal comum e compartilhado. Para pensar essa constituição, Anzier recorre ao espaço transicional de Winnicott. Isso que o Moisés apresentou tão lindamente no trabalho dele. Esse espaço transicional, ele forma a ilusão da criança e supõe uma experiência de tolerância e confiança que conterá o tempo da desilusão e da diferenciação. O mesmo vai acontecer no espaço grupal. A ilusão envolverá o grupo em uma membrana fértil, continente, protetora e filtrante, necessária para o trabalho de diferenciação. Será o envoltório necessário para que as cenas oníricas se produzam e que sua figurabilidade comece a criar novas representações. Os começos. Nos começos da instituição Projetos Terapêuticos, escolhemos como norte uma instituição não toda, em que a castração estivesse presente como emblema identificatório. Já antevíamos os riscos de tratar psicopatologias narcísicas, em que suas projeções maciças poderiam nos congelar em funcionamentos totais. A condição de tratamento estaria ligada à constituição de settings contornados que suportassem a projeção do não representado nos grupos familiares e a contínua atenção e pensamento sobre o que nós encenávamos nas reproduções oníricas. Assim experimentamos as intensidades da recepção em nossos próprios corpos, no corpo da equipe e da instituição. O que se reedita? Cena 2, uma segunda cena.
João toma conta de nossas reuniões de equipe seguidamente. Não temos espaço para mais nenhum paciente. Os terapeutas que fazem a recepção são assolados pela terrível angústia de morte e o suicídio é ameaça constante. Muitos telefonemas para compor alguma rede de continência à disrupção. Até que vamos conseguindo melhorar aquilo que querem da ordem do recusado. Nos sentimos usados. Quando o abuso começa a ser representado, primeiro na experiência corporal da equipe, desconforto, excesso, conseguimos dar nome ao que encenávamos. Aquilo que era falado como se nada fosse, toma proporção de sofrimento e pode ser representado em palavras encarnadas. As interdições começam a acontecer, os terapeutas falam de um lugar transformado. O equilíbrio instável dos grupos familiares que nos procuram é rompido ao trazerem a público o adoecimento de suas formas de funcionamento. Ao recusar inicialmente a criação de um setting para dar conta de tal rompimento, o corpo institucional reproduzia algo da impossibilidade dessas famílias no recebimento desses filhos e de sua inscrição no contrato narcísico. O tempo da recepção chegada nos grupos do programa é um tempo lento, por vezes desistente. O não representado na psique dos pais precisa ser encenado e representado pela equipe para que alguma passagem se estabeleça entre o fechamento das famílias e a entrada nos grupos. Para Freiberg, os fracassos dos primeiros encontros produzem um afeto de decepção narcísica primária que mobilizam mecanismos de defesa primitivos. Em um extremo, as primeiras formas de retração da subjetividade numa linhagem autística e no outro, as tentativas de cicatrização por meio de um masoquismo primário exacerbado. Entre as duas se situariam os processos psicóticos, borderline, perversos ou antissociais. Para abrir o debate, volto à questão inicial. Como estão se estabelecendo os contratos narcísicos nesse momento em que o tecido social está tão esgarçado e que as incertezas de continuidade ameaçam os projetos de futuro? Que discurso o meio está oferecendo para os começos daqueles que chegam? Penso que só o movimento coletivo, não de massa, poderá ter força para nos levar à produção de uma membrana social contornada, capaz de conter o reconhecimento e a valorização da alteridade e a projeção de um sonho coletivo de um futuro melhor para as novas gerações. Um sonhar coletivo que inclua a preocupação com a redução da desigualdade extrema, com a proteção ao meio ambiente, com a inclusão dos refugiados e tantas outras. Quem sabe a experiência da pandemia e do confinamento contribua para esse tipo de reflexão. Obrigada. Muito obrigada, Cristina. Bom, importantíssimas e belíssimas as duas exposições. Eu queria comentar que eu também estou muito feliz de termos este espaço neste simpósio e temos agora um debate de 40 minutos. Chegaram já duas perguntas. Eu queria aproveitar, né, começando, né, um pouco situando, né, que eu disse que eu estava contente, temos 40 minutos para falar de tudo, né, de grupos, de clínica, de teoria, de metapsicologia, do que está acontecendo. Então, para os grupos temos um lugar, mas agora 40 minutos, né? Muito bem. Estava lembrando aqui que, gente, em 2015, né, fazia parte do corpo editorial do Jornal de Psicanálise, e surgiu este tema entre a gente, né, do espaço, né, que os grupos têm nas instituições e como eles ficavam, né, como a Cristina colocou, né, no início da exposição dela, sempre escanteados, marginalizados. Depois, se der tempo, podemos voltar um pouquinho sobre isto, mas fizemos um trabalho onde houve uma pesquisa interna, onde 200 membros responderam, dos quais 160 aproximadamente falavam que alguma vez já tinham trabalhado com grupos em instituições e 40 pessoas trabalhavam ativamente com grupos, né? Então, eu acho muito importante esta oportunidade que a gente tem aqui, né, de estar trazendo à luz, né, enfim, todo esse trabalho que está acontecendo.
Por que fiz essa introdução também? Porque enfim, dessa publicação surgiu dentro da sociedade um seminário sobre grupos, então houve um fruto, né, desse movimento. E a primeira pergunta que está aqui é da nossa colega Ani Weisbich, que foi justamente que assumiu, né, enfim, esse trabalho institucional, e ela nos fala o seguinte, pergunta para vocês. Cais nos fala da quarta ferida narcísica do sujeito e pergunta: através deste conceito revolucionário, poderíamos entender, pelo menos parcialmente, a dificuldade de inserir no centro do corpo teórico da psicanálise novos conceitos como este, ser formado pelo grupo do qual pertence, novos conceitos pensados a partir de uma clínica que se repensa? Eu acho que, como falei no começo, né, citando o Caes, Ani, eu acho que o grupo se torna um, um objeto mal conhecido ou pouco dado porque temos uma ferida que não foi elaborada desses começos. Acho que essa é a proposta do Caes, quando ele diz que tem algo que virou uma resistência epistemológica, porque tem situações grupais vividas muito inicialmente na teoria psicanalítica que não foi elaborada, né? E que, portanto, a gente tem dificuldade de mergulhar no estudo dessa metapsicologia, né? E que é interessante porque eu estava fazendo uma tradução agora, bem recentemente, sobre uma conversa entre Ferenczi, Abraham e Freud sobre a questão do luto e melancolia, sobre o esboço do luto e melancolia, e a gente vê as disputas iniciais grupais do grupo de psicanalistas, né? Tentando formar uma nova teoria, né? E que a gente pode pensar que esses desarranjos primeiros desse grupo inicial traz as suas marcas para o que a gente está vivendo hoje, né? Então, por que a gente não tem um estudo mais constante sobre grupos, já que tantos psicanalistas trabalham com grupos em instituições, né? Por que as instituições mais formais da psicanálise não colocam isso nos seus currículos, por exemplo, como um estudo fundamental, né? Não sei se respondi, não sei se o Moisés quer entrar na conversa aqui para a gente ir pensando juntos. Os números que a Abigail trouxe são muito denotativos de uma realidade de como se pratica uma clínica com grupos quase que clandestinamente, né? Nas instituições de formação, no geral, se utilizam grupos nos seminários, mas é como se fosse muito pouco convalidado pela instituição e pelos participantes a pouca posse do funcionamento próprio dos grupos, né? Eu acho que a Cristina trouxe bem essa questão dos inícios, não é? Os inícios foram sangrentos. A história da psicanálise é sangrenta, não é? Assim, estrangeiros são entendidos como inimigos, no geral das vezes. Ontem, na abertura, gostei muito quando começou a se falar sobre fronteiras, ultrapassagem de fronteiras e língua, né? Assim, a questão da língua. Eu acho que aí se coloca uma questão bastante importante, porque o grande equívoco seria se nós levássemos para o funcionamento dos grupos uma psicanálise que se desenvolveu fundamentalmente no atendimento clássico, né? E deixássemos de lado toda a compreensão do singular, do particular dos grupos, né?
uma aplicação direta de uma psicanálise individual pensada na dualidade. De qualquer forma, Pois, eu acho interessante que esses inícios, que foram marcados por tanta rivalidade e briga, foram anos de uma intensa produção da psicanálise. Se tem um momento em que nós podemos recuperar uma enorme vitalidade da psicanálise, é nesses anos. Basicamente, uma imensa vitalidade de uma psicanálise comprometida com o social. Uma psicanálise que conseguia reconhecer com muita clareza a sua responsabilidade social. Eu acho que tem aí, só para começar a levantar uma questão em que em algum momento vai desembocar nas clínicas públicas, mas eu acho que isso, as clínicas públicas de psicanálise da década de 20, mas eu acho que esse é um tema que eventualmente pode nos ajudar a ir pensando essa questão toda, né? e fiquei pensando nisso que o Moisés estava dizendo, né? Esse momento que nós estamos vivendo de tamanha polarização no tecido social, né? E lembrando do que o Bernardo, não foi Bernardo, não, foi a Silvana que falou ontem dos psicanalistas como jardineiros, né? Cuidando do jardim, né? De como nós podemos fazer algo para usar dessa polarização como algo que possa ir se integrando, né, fazendo gerar frutos, né, acho que são os frutos desse momento de extrema polarização que vão poder fazer nascer as flores novas, os novos frutos, né, acho que é importante lembrar mesmo desse campo social que está muito esgarçado. Eu gostei muito Sim. dessa lembrança da Silvana, do Bauman, dos caçadores e dos jardineiros. Também achei muito interessante. E no jardineiro, ela destacou duas funções. A primeira, o planejamento do jardim, e o segundo, a execução do jardim. Eu acho que quando a Cristina nos desafia em tempos de quarentena, se é possível novas reflexões a partir da psicanálise para este fato social que estamos imersos, eu acho que pensar este momento não só na recuperação dos momentos anteriores, a recuperação dos nossos funcionamentos conhecidos, dos nossos consultórios, mas que novos desafios se colocam num país no nível de desarranjo que a gente tem vivido. Eu acho que existem muitas coisas, como a Cristina estava falando, que precisam ser abordadas pelas nossas utopias, mas uma em especial me toca muito, que é essa massa, essa nuvem de mortos que se estende sobre o país, né? 112, 113 mil pessoas mortas até o momento. Tem luto, tem luto. A psicanálise tem muito para dizer sobre isso, não? A necessidade do luto como um motor fundamental do psiquismo. Então, pensando na função jardineiro, como é que podemos começar a pensar, planejar ações para o momento seguinte? E eu creio que aí, basicamente, usando uma figura de jardinagem, podendo hibridizar o nosso conhecimento com várias outras instâncias sociais para a recuperação desse momento seguinte, em que teremos que necessariamente atravessar o luto, porque senão nós teremos pela frente além do cinismo assim um domínio da melancolia de uma forma impressionante sobre nós todos, não é? Uhum. Certamente. Bom, em relação a isso, eu até formulei tinha formulado uma pergunta que tinha a ver com o comentário, né, da Cristina, né, desse desejo que o pai investe na criança, né, sinal de que o próprio pai não castrou nem odiou, aceitando reconhecer-se como sucessor, né, e que um dia, né, também legar a sua função. E eu me perguntava se será com líderes que não aceitam
reconhecer sucessores, né? Aham, Né? muito boa essa questão, Abigail, porque estava até lembrando estava lembrando aqui uma fala do. Deixa eu aproveitar para falar disso, né? Porque eu achei que era muito boa essa fala deixa eu ver só fazer aqui, tem uma fala do Tedros, que é o diretor da OMS, né? Então deixa só eu retomar ela. Ele fala assim, o Tedros Adhanom, eu não vou saber falar o nome dele, mas ele fala que a maior ameaça diante da qual nos deparamos agora não é o vírus em si, é a falta de liderança e solidariedade a nível global e nacional. Não conseguimos derrotar essa pandemia se permanecermos divididos enquanto mundo. A pandemia do Covid-19 é um teste de solidariedade e lideranças globais. O vírus floresce com a divisão, mas é aplacado quando nos unimos. Então, eu acho que isso que você está trazendo, Abigail, da liderança, das lideranças globais, né, que precisam se tecer de alguma forma, né? Eu acho que nesse momento está faltando liderança. As lideranças são lideranças que vão para extremos muito mais punitivos do que de coesão, né? De fazer o tecido social se unir mesmo com as diferenças, porque a questão é como é que faz a junção do tecido social que está tão esgarçado. Né? Para isso, a gente precisa de um líder que consiga falar que, mesmo com as diferenças, nós somos parte de um todo. Né? Estava ouvindo agora a mesa sobre suicídio. Quando morre um, afeta todos os outros. Né? E isso que o Moisés está dizendo, de que a gente está vivendo um luto, um momento de luto terrível, né? E se for possível ser feito esse luto, então precisamos de lideranças que consigam fazer a união. E aí eu lembro de Freud na Psicologia das Massas, que dizia que a única forma de união é o amor, né? E não o ódio, que é isso que a gente está vendo as lideranças fazerem. As lideranças estão fazendo um contra o outro, né? Parece o luta e fuga do Bill, né? Que falava dos grupos de luta e fuga, assim, parece que precisa ter um inimigo, como dizia o Moisés, a gente precisa ter um inimigo. Os inimigos são necessários para a constituição dos grupos, né? Isso Freud também falava, mas esse tipo de formação de grupo, né? De luta e fuga, de caçadores, né? A gente está vivendo um momento de experiência social, de não poder. Eu estava até lembrando de um artigo do Julian Fuchs, que falava: a gente não pode mais falar uma coisa que seja aí colocado num lugar ou no outro. Né? E para o pensamento poder acontecer, a gente precisa ir para um extremo e para o outro, para poder construir pensamento profundo. Né? Mas agora está tão polarizado que você não pode ter a liberdade de falar. Né? Liberdade de pôr questão, de contrapor, de tentar assim, para poder realmente aprofundar aquele pensamento, né? Então nós estamos sem essa possibilidade de maior liberdade de expressão, né? E ainda, também juntando então com um pouquinho do que o Moisés falou sobre a importância da confiabilidade e previsibilidade, né? Então, eu acho que tudo isso entra num terreno agora, eu queria também jogar esta questão para, né, de como isto fica no mundo virtual, né, onde tudo pode ser falseado e onde o fake, né, está, né, o tempo inteiro, né, entrando pelos aparelhos e a gente, né, né como o grupo não sabe, fica totalmente fora de referências e muito desconfiado, né? Moisés, como isso você acha que está funcionando? E a segunda questão, um pouco mais específica, que todos imagino querem saber,
Você tem trabalhado com grupos virtuais? Você continua trabalhando nos novos dispositivos? Como tem sido a tua experiência? Cristina também. Eu acho que o virtual acolheu a questão do fake, mas a questão do engano, da falsidade, não é uma novidade dos meios virtuais. Eu acho que a busca por uma informação dos fatos é uma questão que eu acompanho desde muito cedo na minha vida. Assim, a não confiabilidade da imprensa, por exemplo. É alguma coisa que não é de hoje que isso acontece. Eu acho que é o cinismo, eu acho que o cinismo se manifesta. Ontem Bernardo falava sobre negacionismo, que é uma palavra que ele não gosta muito, porque é um genérico que abrange muitas coisas, mas é interessante pensar nesse momento atual que, além do cinismo, ou como suporte do cinismo, o negacionismo ocupa um lugar de muita prevalência, não é? Nesse sentido, se pensar em uma reconstrução ou uma construção sem confiabilidade e sem previsibilidade é uma tarefa impossível. Então, assim, isto é parte do horror que nós estamos vivendo, e que os, as lideranças mundiais, como a partir de promessas e de se colocarem como cidadãos acima de qualquer suspeita, sendo, na verdade, figuras deficitárias, não é? Figuras comprometidas com todo o nível de engano e corrupção. Então me dá a impressão que tem um tanto nesse liberalismo autoritário que vai dominando o mundo, que torna a sociedade de alguma forma ingovernável ou ingovernada. E gostei muito da expressão que a Cristina utilizou de microcosmos. Foi isso, né, Cristina? Microcosmos, né? Foi microcosmos. Microcosmos. E eu pensei, quando você falava em microcosmos, eu pensei em bolhas de resistência. Agora, foi a figura que me veio. Bolhas não como fechamentos, mas como espaços onde se pode sustentar vida, de alguma forma, né? Então, assim, quando eu penso pensando nos tempos futuros, no nosso devir, numa possível pós-pandemia, digamos, o que nos aguarda à frente, eu penso nessa possibilidade de construção de espaços em que possam se dar conta, a partir da articulação de organizações, de pessoas, em que se possam criar de verdade, criar possibilidade de não saber, de não termos as respostas. Este cinismo que a gente vive faz parte também de um embrutecimento narcísico que esse liberalismo autoritário acabou nos transformando, em que as pessoas estão absolutamente convencidas de que o que têm para dizer ou o que pensam é a verdade ou o correto. Poder criar esses espaços de resistência onde a gente possa se encontrar com o não saber, em primeiro lugar, e que isso possa, de alguma forma, trazer uma aeração necessária, a partir da qual possa começar algum tipo de
recuperação dos oceanos, entende? Porque os oceanos estão completamente contaminados. Precisamos criar, nesse momento, espaços de respiro para nós e para a sociedade. Né? E, como psicanalistas, fomos convocados, né, a participar. Né? Eu acho que isso Sim. é fundamental também, né? Vou então Sabe, trazer. Abigail, nesse sentido, eu estava, perdão, perdão, é por isso que os anos 20 da psicanálise me encantam completamente, sabe? O quanto as sociedades de psicanálise estavam comprometidas com as classes menos privilegiadas, com o planejamento das cidades, como em Viena Vermelha, na década de 20, não é? Participando, de alguma forma, muito proximamente, seja da ponta de atendimento às classes menos privilegiadas, como em articulação muito clara com as classes governantes, ou pelo menos num diálogo muito aberto com as classes governantes. Isso acontecia em Viena, mas acontecia também em Berlim, acontecia em Budapeste. Então, assim, eu acho que isto, o primário ali no interpessoal rolando muito forte, mas havia uma vitalidade no compromisso que esse há de ser recuperado. E será que não conseguimos recuperar o bebê no meio dessa história toda, digamos? O bebê que, de alguma forma, foi lacerado pelas disputas. Uhum, O bebê da psicanálise. Não? sim. Bom, temos. Desculpa, você queria falar, Cristina? Eu fiquei pensando nisso, né? Quando o Moisés fala dessas bolhas, né? Eu fiquei pensando na potência onírica dos grupos, né? E talvez isso seja, né, a potência que esses grupos possam criar, assim que a gente puder ir criando essas bolhas de comunhão, né, de junção, que a gente pudesse pensar que elas contêm uma capacidade onírica na hora que elas são formadas, né? E que eu acho que isso tem sido o nosso trabalho. Eu não sei como vocês todos estão vivendo, mas eu tenho sentido que o nosso trabalho individual, né? Estou pensando agora no individual, a gente tem servido como sonhadores desse momento, né? Sonhadores, metabolizadores desse momento. Tenho ouvido muitos psicanalistas falarem do quanto nós estamos cansados, né? O excesso de trabalho, e que de algum jeito, eu estou usando uma ideia de um colega que, né, que ele sente que nós estamos sendo sonhadores desse momento, da elaboração desse luto do que a gente falava, né? E que talvez, à medida do que for possível, a gente vai precisar criar esses coletivos, né, essas bolhas coletivas, e possa ir criando uma ensonhação com, com pensamentos de futuro, né? Porque eu acho que é isso, uma coisa que traz o trabalho do Moisés e traz o meu, com a ideia da Pieira, né? De que o futuro precisa ser antevisto pelos nossos governantes, né? Precisam ser cuidados pelos nossos governantes na questão do ambiente, na questão dos índios, do desmatamento, né? Que está sendo uma coisa que a gente está vivendo que dói a alma de ver a quantidade de desmatamento que vai acontecendo. Só uma E bem coisinha, nesse amiga. sentido que Perdão. Não, É que fala você, você ia havia colocar na uma pergunta uma pergunta. segunda. Deixa eu só fazer, porque a segunda parte da sua pergunta nós não abordamos. O trabalho É atual verdade. com grupos. Sim, é de como o trabalho Ah, atual, porque inclusive deixar adendar aqui, porque há algumas perguntas que estão falando disso, né? Por exemplo, a Patrícia Gettlinger nos fala de o que vocês entendem do enquadro interno né, do analista para agora a gente trabalhar, né, com esses novos dispositivos, né? Então, acrescento isto, né, porque são perguntas que estão surgindo aqui na plateia também. sim. Fala, podemos falar.
A gente É, fala você, Moisés, porque ontem a gente até se falou e falou um pouco disso, né? Outra. Começa, estamos começa você falando um falando. pouquinho É. estamos trocando ideias sobre a, a fala da Justina, o atendimento por telefone e depois os atendimentos nos aplicativos, e a grande dificuldade que os aplicativos oferecem quando vão se multiplicando as pessoas na tela. Eu acredito, por experiência pessoal e pelos colegas que eu tenho conversado, que a gente vai aprendendo a se utilizar temos menos acesso às delicadezas do encontro presencial, mas vamos aprendendo a perceber alguma coisa que ontem era dito, que é o suspiro, o silêncio, a respiração, estes sinais que nos informam tão precisamente para além das palavras, né? Mas quando a tela fica cheia de carinhas, é muito complicado trabalhar. E eu acredito que aí, de verdade, existe uma grande diferença entre os grupos que a gente já trabalhava antes e que a gente tem uma representação interna bastante clara, e os grupos que a gente começou a trabalhar depois do isolamento social. Em uns ou outros, eu creio que a questão do enquadre interno do analista, do analista coordenador de grupo, é fundamental. Porque eu acredito que nós não estamos falando com a telinha, nós estamos falando com pessoas, não é? E eu acho que a consigna é: fala que eu te escuto. Isso era muito radical no atendimento só por telefone, mas eu acho que é isso que a gente está, de alguma forma, fazendo. Com todas estas limitações que essa imagem bidimensional nos coloca, a disposição amorosa de poder receber num ressoar interno o acontecimento desse tipo de encontro, não é? Mas eu acho que é complicado, eu acho que é bem difícil, é muito exigente. Eu acho que ontem, numa das mesas que estava assistindo, se falou em algum momento: puxa, que falta faz nesse momento poder ter a réplica, a tréplica, quer dizer, o diálogo. Nos grupos, eu acredito que, para mim, a grande dificuldade é como se faz um funcionamento de um discurso que vai sendo compartilhado, mas muito fragmentado. Essa é a grande dificuldade que eu acho que, por um lado, tenho encontrado, e por outro, me surpreende absolutamente a adesão das pessoas aos grupos nessa forma de atendimento. É impressionante. Eu, toda vez que acabo um grupo e que às vezes saio meio decepcionado, achando que ou foi xoxo o grupo, não aconteceu, ou foi muito disperso, falo: como será a próxima semana desse trabalho? Todos estão lá novamente. E eu me sinto tão gratificado e me sinto tão irmanado pela presença, assim, pela reiteração da presença. Então, eu acho que essa reiteração da presença é uma coisa muito importante. Ali, de alguma forma, todos dizemos uns para os outros que estamos ali e que estamos resistindo às limitações da situação e que queremos, sim, assim, por uma fome social que o Kurt Lewin falava, estar juntos, sabe assim, temos fome de encontro. Então, eu acredito que, com todas as limitações que a gente encontra nos aplicativos e nessas formas atuais, eu acho que, de alguma forma, resistimos, né? E pensando um pouco nisso, né, só vou complementar um pouco a pergunta da Patrícia, né? Eu acho que a experiência de trabalhar com criança, com grupos, em acompanhamento terapêutico,
vai nos ajudando muito a criar esse setting interno, né? Que eu acho que ontem o Moisés falava isso quando a gente estava conversando, né? Que esse grupo que ele estava, um dos grupos que ele estava falando agora, que ele sentia que na hora que ele se conectou com o grupo interno dele e ele conseguiu ouvir algo que fosse para além das palavras, né? É nessa hora que começa a criar grupo, né? Porque é isso, a criação de grupo é um trabalho, né? Um trabalho demora para o grupo se constituir, formar essa membrana que a gente estava falando, né? E eu acho que a escuta ligada à escuta que não é só a da linguagem verbal, mas de uma outra linguagem que passa pelos grupos internos, a gente consegue comunicar algo disso que vai fazendo elo, né? Que vai fazendo o grupo se vincular. Bom, vamos entrar nos 10 minutos finais e então eu vou tentar juntar três colocações que chegaram aqui. Para terminar, vamos falar assim, um tom de esperança, né? Então, primeiro, duas lembranças. Uma que é da Nilde Parada Frank, que fala que, por exemplo, na Sociedade de Boston tem no currículo estudos sobre grupos. Eu também trago, né, parece desconexo, mas na Sociedade de Córdoba, na Argentina, a segunda supervisão oficial da formação é uma supervisão grupal, não é uma supervisão individual. Então, já tem também aí dentro da instituição, da formação psicanalítica, algo relacionado, né, ao trabalho com grupos, né? E eu vou juntar isso, né, com também a Nilde nos perguntava, né, se na família ou no grupo há algo, né, se vocês acham que há variáveis na criança, na família ou no grupo que favoreceriam o desenvolvimento dos aspectos mais saudáveis, mais neuróticos dos pacientes ou do grupo, ou seja, um trabalho bem sucedido, né? E em termos mais amplos, temos aqui um colega, né, que falaria como criar um coletivo generativo, polissêmico, vitalizante em oposição aos coletivos mortíferos atuais, né, uma vez que ambos parecem depender de movimentos inconscientes. Há qualquer esperança, né, da razão sobre isto? Então, Sabe que eu fiquei pensando uma coisa, né? Vinha pensando nisso. É uma coisa que eu ando pensando, vamos ver, não falei com o Moisés sobre isso, mas que eu ando pensando, né? A pandemia, ela, eu estava pensando nos movimentos agressivos, nos movimentos agressivos muito iniciais do bebê, né, e da criança, e nos desejos de morte de mãe, de pai, que são naturais nas crianças, né? Vai lá e mata a mãe quando fica brava, mata o pai, não sei o que e tal. E ah, só que agora, Mia, a gente tem uma possibilidade real de afetar o outro, né? É, essa realidade que sai desse mundo inconsciente, né? Assim, e vai para uma realidade infectar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, né? Então a gente tem uma possibilidade real de infecção. E eu ando pensando muito o que isso está trazendo, o que a gente está observando nos nossos consultórios, né? Porque, por um lado, eu observo em os pacientes mais graves, que essa entrada da realidade, ela, ela tem proporcionado alguma, alguma estabilização, é algo como se porque se a gente está pensando num mecanismo de maior nível, de maior expressão do mecanismo da recusa no tecido social, né? Quando uma, uma, uma situação como a pandemia, que coloca uma
algo como a morte ou o adoecimento, né? Que você pode, o que a pandemia traz é a percepção do outro. Eu não quero passar para o outro, ou não quero que o outro passe para mim, mas a presença do outro fica muito mais visível, né? E, e eu tenho a impressão que, como a Piera fala, né, que quando a família pode ter instaurado em si a repressão de uma forma mais clara, em que a castração esteja instalada de uma forma mais clara, eu acho que isso, óbvio, assim, pelo que pensando, né, o funcionamento familiar, a relação com o bebê, a distinção entre eu e o outro pode ficar mais clara, né? A mãe não se mistura com aquele bebê, né? Ela pode saber o limite dela em relação àquele bebê. E a gente está vivendo isso, né? A gente está vendo uma recusa a, ao coronavírus enorme na população, né? A gente está vivendo, assim como a gente está vivendo uma recusa de que a Terra é redonda, né? A gente está vivendo no tecido social recusas importantes de percepção. Então, eu acho que o coletivo tem essa força na medida em que ele pode se formar como um coletivo, que para ser um coletivo já se implica em ser castrado, né, de poder estar tentando viver numa coesão, mas com a castração como um emblema fundamental. E porque a castração nos permite ver o outro, nos permite entender que a pandemia é uma questão grave que a gente está vivendo e não só uma gripezinha. Entender que a Terra é redonda, entender que o planeta está sendo destruído por desejos gananciosos, né? Então, eu acho que esse sonho coletivo a gente precisa pensar, né? E para ser coletivo precisa ser um coletivo castrado que consiga entender o outro como separado de mim, né? Moisés, eu te cedo a palavra e responsabilidade de fechar nos 4 últimos minutos. Depois dessa conversa, eu ia pensando o que vai decantando, como uma sensação interna, não é? Por um lado, um imenso desafio, não é? Um imenso desafio, de novo, muito ligado ao mortífero que se estende, que se espalha, desde o não compromisso com o outro, né? Porque basicamente a questão do isolamento social é uma questão ética, não é? De cuidado. A não manutenção dos cuidados sanitários é um descuidado consigo, mas com o outro, fundamentalmente, não é? E se nós nos colocamos desde ontem nos discursos no lugar do jardineiro e não do caçador, eu penso nesses momentos eu acho que o discurso da Cristina, este último, me pegou muito fortemente quando a gente é colocado no nosso pequeno mundo, né? No meu pequeno mundo. Não é uma ausência, não é fora do mundo, é no meu pequeno mundo. Porque isto ajuda de novo a reconectar o possível, não é? Me ajuda a reconectar de novo com o outro. Em vez das grandes questões e das grandes análises, como temos a possibilidade, ou eu tenho a possibilidade neste momento, depois desta hora e meia de conversa e de pensamento, poder me reconectar com este meu pequeno mundo psicanalítico e com os alcances que ele pode ter. Mas não me negar, dentro desse meu pequeno mundo, a manter os meus compromissos e as minhas utopias, ou não me negar a ter junto com os meus companheiros, os meus colegas psicanalistas, um compromisso de utopia. Sem exaltação, mas com muita
acho que com muita tranquilidade e firmeza. Eu acho que este é um momento importante. Eu diria não só firmeza, como também coragem, para que a gente Sim. possa continuar resistindo nesse momento e que a gente possa, com firmeza e coragem, de alguma forma, poder avançar no nosso compromisso com esse mundo maior em que nós vivemos, né? Acho que é Uhum. isso. Bom, muito, muito obrigada, né, pela presença de vocês, pela presença virtual de todos, né, os que nos acompanharam hoje. E é isto, né? Precisamos cuidar destas sementes, né, que estão aqui, nossas sementes psicanalíticas, como esse grande grupo, né, para que possamos sonhar, né, juntos e, enfim, sermos guardiãos, né, enfim, desta esperança para todos também, né? Muito obrigada a você, Abigail, pelo convite. Foi um Obrigado. prazer ter vocês todos aqui e até uma Uhum, próxima. Também gostaria de agradecer e a Abigail, uhum, que foi uma presença sempre muito confiável, para usar um dos termos que tivemos hoje, muito presente, sempre respondendo de uma forma muito presta, muito gentil. Muito obrigado. E o prazer de poder estar com a Cristina, conversando, pensando, sempre temos acho que um prazer de poder nos dedicarmos a fazer essas coisas juntos. E a todos que tiveram presentes e que nos encaminharam e nos incentivaram no pensamento e na elaboração com as perguntas e com a presença. Obrigado. Então, tchau, boa tarde para todos.